A palavra de ordem é fidelidade. A derrota da medida provisória do IOF foi um golpe duro e o governo reagiu. Está em curso uma reorganização política nos cargos de confiança que atinge principalmente os partidos do Centrão. A demissão de indicações do PP, PSD, União Brasil e Republicanos foi o pontapé inicial para recompor a base de apoio do governo que fez a lição de casa. Os votos e as ausências foram mapeados e os então aliados que votaram contra vão ser substituídos em ministérios estatais e superintendências federais em todo o país. Foram 195 votos contra a MP do IOF e 67 ausências. E é nesse grupo que o governo aposta para recompor a sua base. A neutralidade foi vista como um sinal político de cautela para o Planalto, não de ruptura. E dá para apostar numa reaproximação. As primeiras demissões foram os apadrinhados pelo Centrão na Caixa Econômica Federal, Codevasf, IFAM, DENIT e Agricultura. No bonde da exoneração, alguns nomes, apesar da rebelia partidária, podem se manter. Foi assim com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, afilhado de Arthur Lira e que tem a simpatia do presidente Lula. A ofensiva pela fidelidade está de olho em 2026 e também nas chamadas pautas-bomba. As próximas exonerações devem acontecer nos Correios e outras estatais. Quem votar a favor, fica. Quem se alinhar contra o governo, sai. Quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Videocast em Detalhes que está começando. Eu sou a Gabriela Varela e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é mais uma vez o professor e cientista político Darlan Montenegro. Professor, bem-vindo. Obrigado, Gabriela. Sempre um prazer. Prazer é todo meu, professor. Vamos começar dando uma olhada nessas últimas decisões do governo federal. A ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, tem o aval do presidente Lula nesse momento para fazer uma faxina no governo. E está fazendo, daqui a pouco eu vou citar alguns desses cargos, mas a justificativa é que não faz sentido que deputados, que parlamentares votem contra o governo sistematicamente, não é algo novo que a gente está falando, e eles permanecem com cargos federais. Todo mundo sabe disso, como eu estou falando aqui, absolutamente não é algo novo. Porque só agora a gente está vendo esse pente fino acontecer, professor. Então, a votação da semana passada, em que o governo foi derrotado acerca dos impostos e tal, assim, não era uma votação qualquer. Assim, faz sentido imaginar que o governo tem uma certa tolerância por conta do fato de que o Congresso é um Congresso hostil, um Congresso no qual o governo é claramente minoritário, então que o governo tem alguma tolerância com eventuais infidelidades, digamos assim. Qual é o problema da votação da semana passada? A votação da semana passada ela significou um aperto orçamentário violento no governo para o ano que vem. E isso esse aperto ele não é um aperto gratuito, né? Tem a razão para que esses deputados tenham tomado essa posição. E a razão é que é necessário apertar o governo eleitoralmente, né? Então, quando você toma uma posição como essa, você está cruzando o Rubicão, né? Você já senão eu estou votando aqui uma coisa porque é importante para a minha base, ou é importante para os financiadores e tal. É uma situação em que esses parlamentares, eu não vou dizer o Centrão, porque não é o Centrão todo, mas esses parlamentares do Centrão que têm cargos no governo, eles dizem, nós vamos trabalhar para o governo ser derrotado no ano que vem. Estamos fazendo isso agora, nesse momento. Você está fazendo isso. Assim, que eles façam isso no ano que vem é normal. É normal você ter composições que sustentam o governo e que essas composições elas se desfaçam no período eleitoral, porque o presidencialismo de coalizão, que ainda resta do presidencialismo de coalizão, eu acho que ainda resta bastante coisa, ele trabalha exatamente dessa forma. As pessoas, os políticos, eles apoiam o governo durante o período de governo e depois vão disputar as eleições e quem ganhar vai compor com os setores próximos que ficaram de fora. Mas,
O que esse pessoal resolveu fazer agora foi antecipar a ruptura. Assim, eles já tinham anunciado, né, assim, o União Brasil e outros partidos anunciaram o desembarque do governo. Inclusive, quem ficou no governo está tendo problema porque ficou no governo. Essa votação ela foi um passo além de anunciar o desembarque. Essa votação foi uma iniciativa no sentido de provocar a derrota eleitoral do governo no ano que vem. Ora, se você já está trabalhando para derrotar o governo, você não pode estar no governo. Isso parece bastante óbvio. Então, acho que o Lula estabeleceu aí digamos assim, botou o sarrafo nessa altura. Assim, daqui, não mais. Esse é o limite. Esse é o limite e olhando um pouco para essas demissões, até o momento, porque o governo está fazendo um levantamento ainda desses deputados que votaram contra o governo, relacionando com os cargos, não é uma conta simples, né, professor? Porque tem cargo que já está prometido, etc e tal. Mas a gente sabe até agora que houve demissão de aliado do presidente do PP, Ciro Nogueira, na Caixa, afiliados do presidente do PSD, o Gilberto Kassab, também no Ministério da Agricultura, irmão do líder do União Brasil, o Pedro Lucas do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tem uma vice-presidência da Caixa que também estava na mão de bolsonaristas, do PL, na verdade, do Bolsonaro, e o MDB e o Podemos também já perderam cargos. E tem outros órgãos que estão sendo alvo de pente fino também. Denox, DENIT, Correios, IBAMA, Conab, Codevasf, até Petrobras também. Eu te pergunto até onde podem e até onde vão essas demissões e qual é a avaliação do senhor pela escolha também dos locais desses cargos. São lugares, posições que são simbólicas politicamente? Algumas são simbólicas. IPHAN, por exemplo, é simbólico. A Caixa é muito mais do que simbólica, né? A Caixa é a Caixa. A Caixa tem recurso. E assim, até onde vão, até onde podem ir. Assim, o limite, em última instância, são aqueles que vão estar com o Lula no ano que vem. E esses não vão sair. Assim, porque a gente fica, o Centrão faz isso, o Centrão faz aquilo. O Centrão, de fato, não existe, né? O Centrão é um campo amplo, mas ele não se movimenta conjuntamente. Assim, é um aglomerado de interesses. Assim, enquanto esses interesses estão juntos, eles andam juntos, mas de uma maneira geral, eles não têm andado juntos ultimamente. E não têm andado juntos, em grande medida, por conta do governo e da situação do governo. O que eu quero dizer com a situação do governo? Quando saiu a última pesquisa de popularidade do IPESP, o Antônio Lavareda, diretor do IPESP, cientista político, ele usou um conjunto de expressões que são as mesmas que eu usei aqui na última vez que eu estive aqui no programa, acho que uns 2 meses atrás. Com certeza antes das boas pesquisas. Eu dizia o seguinte, ele falou a mesma coisa. Assim, o governo Lula no ano que vem, ele é no mínimo muito competitivo. E no máximo é o favorito. O Lula é no mínimo muito competitivo e no máximo é o favorito para o ano que vem. Hoje o Lula não é um candidato fraco, não é um presidente fraco, não é um candidato fraco. Ele é, falei isso da outra vez, vou falar de novo. Eu não gostaria de apostar dinheiro nessa história, mas se eu tivesse que apostar dinheiro na eleição do que vem, eu apostaria no Lula. O Lula está em melhores condições do que qualquer um dos seus possíveis adversários, inclusive o mais forte deles, que é o Tarcísio. Então, como o cenário do ano que vem é um cenário favorável para o Lula, assim, existe uma parcela muito significativa do Centrão, especialmente o Centrão do Nordeste, que vai ficar com o Lula, que vai apoiar o Lula independente da posição dos seus partidos. E, assim, de uma maneira geral, não serão expulsos, porque nunca foram expulsos, nunca houve disciplina nos partidos do Centrão a esse ponto, assim, de obrigar os seus partidários a obedecerem determinadas decisões. Isso não é comum na tradição deles e acho que dificilmente aconteceria agora. Uma parcela significativa de PP e União Brasil no Nordeste vai apoiar o Lula. Então, assim, o corte vai estar aí. O corte, assim, aqueles que já anunciaram que vão sair. E repare, assim, o governo deu sinais, inclusive, de que assim, se quiser voltar, pode voltar. Mas tem que mostrar compromisso com o governo. Assim, por que esse sinal está sendo dado? Porque progressivamente a situação do Lula está melhorando. Assim, quanto mais o tempo passa, mais os sinais vão
dando conta de que Lula é o candidato mais bem posicionado para o ano que vem. E tem gente que quer estar com o mais bem posicionado de qualquer maneira, por várias razões que a gente pode, inclusive, comentar aí. Sem dúvida. E quando a gente olha para essas pesquisas, dá para perceber, para visualizar que o presidente Lula venceria com folga todos os adversários num segundo turno. E ele já falou publicamente também que quer concorrer no ano que vem, enfim, todo mundo já sabe disso, e que é o candidato viável para 2026. Ele disse até uma frase emblemática que gerou repercussão faz mais ou menos umas 2 semanas, foi um pouco antes dessa história da MP do IOF. E até eu trago isso para perguntar o quanto isso se soma ao cálculo que o governo tem que fazer. Por quê? O que a gente quer saber depois desse pente fino, que até o ICL, a reportagem do ICL apurou, que o que está se dizendo é que a Gleisi vai meter a faca mesmo, né? Nem pente fino que se usou nos bastidores. Mas é isso que ela está fazendo no fim das contas. Pegar as pessoas que não são confiáveis e tirar para reacomodar e conseguir os votos que são necessários. Hoje o governo Lula sabe que não tem voto suficiente para aprovar uma PEC na Câmara dos Deputados, por esses cálculos, mas pode conseguir medidas provisórias e projetos de lei na casa também. E esse cálculo está sendo feito dentro do Ministério das Relações Institucionais também, né? O governo tem uma base assegurada, segundo esse cálculo, de 190 votos e precisa aumentar essa base. Então, para ter uma margem de segurança ali, o cálculo do Ministério é de que, para metade mais um da Câmara, seriam 12 deputados para conseguir pelo menos mais 20 votos ali, né? Na verdade, o Palácio do Planalto teria que buscar para ficar com uma margem de segurança. O quanto que a popularidade do presidente Lula e essa maré que tem sido muito boa também vai se refletir nesse cálculo que o governo precisa fazer. Porque já tem ministro dizendo, vou ficar, inclusive, contrariando seus partidos, né? União Brasil e o PP também. Uhum. Então, a verdade é que essa parcela do Centrão que decidiu bater de frente com o governo de forma mais dura, eles anteciparam a eleição, certo? Assim, eles anteciparam um quadro de disputa que tradicionalmente aconteceria ali pelo início pelo pós-carnaval do ano que vem. Né, assim, quando o ano começasse para valer nas casas legislativas, esse processo de rompimento ele aconteceria e é normal e acontece sempre. Assim, eles decidiram antecipar por quê? Porque eles sabem que o Lula é forte e porque eles decidiram tentar enfraquecer o Lula. Você tirar dinheiro do Lula durante o ano eleitoral, você tirar dinheiro do governo, a capacidade do governo. Assim, porque se você faz o governo, você cria um buraco de 30 bilhões para o governo vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar e a expectativa deles é que com dificuldade para conseguir novas fontes, algumas novas fontes o governo deve conseguir, mas com dificuldade para tapar o buraco todo, o governo acaba cortando em programas que são populares e que rendem, obviamente, votos para o governo no final das contas. Então eles saem antes e tentam sabotar o governo. Isso não é exatamente uma novidade, assim, a ideia de sabotar o governo ela está funcionando o tempo inteiro, assim, o Banco Central fez isso com o governo e criou constrangimentos, inclusive, para a nova gestão do Banco Central desde o início do governo Lula, o Banco Central do Roberto Campos, que vinha da gestão anterior, vinha do governo Bolsonaro. Então, essa ideia de você constranger financeiramente o governo, constranger orçamentariamente o governo, tem um objetivo, obviamente, eleitoral. O governo não pode fazer política não pode ter dinheiro para fazer política. Isso é também deve se levar em consideração no sentido mais amplo, mais macro da discussão, isso é uma postura antidemocrática. Assim, você constranger o governo a fazer política significa impedir que o governo que foi eleito faça a política que a maioria da população quer. Você não deixa a política que atende aos interesses da maioria da população ser implementada. Por quê? Porque se ela for implementada, o presidente vai ser reeleito e aí ela vai ser implementada novamente e o que esses caras querem é controlar o orçamento para fazer política para o outro lado, para o lado minoritário da população. Isso é muito óbvio, né? Isso a gente já sabe faz muito tempo. Isso, e professor, trazendo aqui essa questão do orçamento.
Primeiro eu quero te perguntar, como que o governo pode compensar essas perdas de arrecadação? E aí tem uma nova investida por parte do governo que está sendo muito alinhada com os parlamentares da base, que é mirar, por exemplo, grandes empresas e bets. Inclusive as bets, elas estavam nessa negociação da MP, o relator negociou deixar fora e nem assim conseguiu aprovar. Mas o deputado Rogério Correia até conversou com o ICL, conversou com a nossa reportagem, com a Manuela Borges, e disse que a intenção é diminuir a renúncia fiscal, porque são 800 bilhões de reais por ano em incentivos fiscais, e tem até uma dobradinha, isso surpreendeu muita gente, mas a política é assim, com Kim Kataguiri para apresentar ao plenário, em regime de urgência, dobrar o valor da taxação das bets. Então, no fim das contas, essa proposta, que já tinha, inicialmente, ela aumentaria a taxação, mas não era tanta coisa, agora tem até um projeto à parte que pode ser maior ainda. Qual que é a viabilidade disso acontecer, imaginando que tem um lobby muito forte nesse sentido, principalmente em relação às bets? Tem muito parlamentar alinhado com elas também, mas publicamente é mais difícil, enfim, se colocar a favor publicamente, claro, porque não vai pegar bem para a população, né? A impressão que eu tenho, pelo que eu não sou nem de longe um especialista em tributação, coisas parecidas, pelo que eu acompanho, o governo insinuou algumas possibilidades de tratar, através de outros mecanismos, setores que já estavam dentro do projeto que foi derrotado na semana passada, assim. Iniciativas relativas ao sistema financeiro, iniciativas relativas às bets e tal. Assim, eu acho que as bets são uma boa aposta. Eu acho pouco provável, assim, de novo, não sou especialista em tributação e orçamento, mas eu acho pouco provável que o governo consiga recuperar todos os 30 bilhões. Ele vai conseguir recuperar uma parte disso, talvez até a maior parte. Me parece que as bets são uma boa aposta, politicamente falando, por conta do desgaste de imagem, né? As bets não são empresas muito bem vistas pela população, né? Assim, então, acho que essa talvez sem nenhum trocadilho, a palavra veio naturalmente, essa é a melhor aposta do governo, digamos assim. Acho que politicamente faz sentido, né? Agora, de novo, assim, mesmo com a parceria com Kim Kataguiri, assim, o governo vai depender não apenas de articulação, mas da capacidade de criar um clima político favorável, né? Assim, isso significa que esse tema ele tem que ganhar força nas redes, principalmente, para que os parlamentares se sintam constrangidos. Porque se eles não se sentirem constrangidos, é só a gente ver o que aconteceu durante a CPI das bets, né? Assim, de uma maneira geral, os parlamentares, com exceções, as exceções em geral foram os parlamentares de direita mais próximos do governo, mas tirando essas exceções, a direitona toda, o centrão todo, foi muito leniente com as bets e com seus representantes e com o pessoal que faz marketing para as empresas de apostas. Então, se não houver esse sentimento de pressão, e de novo, a pressão ela é relacionada, ela é tanto mais forte quanto mais próxima a gente está do período eleitoral. Então, assim, de fato, se essa pressão acontecer, eu acho que o governo ganha essa, mas tem que ter repercussão pública. Sem repercussão só com articulação política, eu acho pouco provável. Eu acho isso muito interessante, professor, porque essa é uma pergunta que eu queria te fazer, o quanto tudo isso tem que estar alinhado com pressão popular. Porque, no fim das contas, a aprovação da isenção para quem ganha até R$5.000 por mês foi uma pressão que veio por parte da população, junto com a escala 6x1, junto com outras pautas progressistas, né? E quando a gente olha para esse cenário agora, já tem alguns testes para saber qual é o termômetro depois dessa reorganização, desse pente fino que o governo está fazendo. Então, a base aliada já está calculando enfrentar um primeiro desafio nessa semana, nessa quinta-feira, que é votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. E tem também a oposição prometendo derrubar os vetos do presidente Lula no PL da devastação. Além de perguntar se essa vai ser a prova de fogo, o quanto
também uma pressão popular no sentido do PL da devastação, que é uma pauta que tem muito apelo, e a gente está num ano de COP30 também, poderia instigar, talvez, os parlamentares a se sentirem, talvez, menos... Como é que eu vou dizer isso? Mas não votarem contra a população tão descaradamente como já fizeram esse ano, né, professor? Mais constrangido, né? Exato. Então, eu diria que, na verdade, assim, o que a gente vai ter é o teste de fogo para capacidade de mobilização da população. Uhum. Porque, assim, a gente, nas redes é uma coisa, mas mesmo nas redes, assim, eu vou falar vale para as duas coisas. Assim, a gente não via manifestações progressistas tão massivas na rua há muito tempo, né? Agora, assim, não foi só a questão da isenção dos 5 mil, né, e da taxação das grandes fortunas. Assim. Foi a primeira vez em muito tempo que a esquerda foi às ruas em torno do tema da corrupção, né? Com a corrupção, a denúncia da corrupção do nosso lado. Né? Assim, a questão central para que houvesse mobilização assim, daquele tamanho, com aqueles artistas. Muitos daqueles artistas não apareciam em uma manifestação de esquerda há muito tempo. Alguns sim, né? O Chico Buarque, sempre. Caetano e Gil também recentemente tiveram, mas muita gente que estava ali não só apareceu porque tinha a PEC da blindagem envolvida. Né? A PEC da blindagem, ela, na minha leitura, foi o principal gatilho de movimentação das ruas. Assim, não estou dizendo isso para desmerecer as mobilizações, mas para dizer assim, nós não podemos confiar que nós recuperamos a nossa capacidade de mobilização como nós tivemos um dia nos anos 80, nos anos 90. Assim, isso não está claro ainda. Assim, então, você tem uma prova de fogo que é a nossa capacidade de continuar. Pode ser que esse momento da PEC da blindagem tenha criado novas condições, um novo ímpeto, um novo momento, né? Para as mobilizações num sentido progressista mais amplo e que não estejam ancoradas exclusivamente no tema da corrupção. Mas aí vamos ver, a devastação vai fazer diferença? Assim, vai ter mobilização em torno disso, contra a derrubada dos votos, dos vetos, desculpa, vai ter mobilização exclusivamente em torno de temas de distribuição de renda? Assim, se a discussão sobre a isenção do imposto de renda tivesse sido pautada sozinha. A própria oposição, né, se arrepende de ter juntado as duas discussões temporalmente falando. Né? E ainda mais junto com a anistia, que também não contribuía muito do ponto de vista da construção de uma posição hegemônica para eles em torno desse conjunto de temas. Nesse conjunto de temas, eles ficam mal. Assim, eles tinham que ter trabalhado esses temas isoladamente. Eles trabalharem juntos nos ajudou. Assim, a PEC da blindagem ajudou a alimentar as outras questões. A direita, para o ano que vem, está numa situação muito complicada. Né? Assim, então, não podemos realmente estar reocupando o terreno do debate público, que sempre foi muito mais nosso do que dos conservadores. Assim, eles tomaram isso durante, mas para o ano que vem a situação deles não é uma situação das mais favoráveis. Muito pelo contrário. Eles têm dificuldade para definir eles têm dificuldade para definir o candidato. Qualquer candidato, a princípio, perde para o Lula. Isso é uma primeira questão. A outra questão é, você tem uma figura, que é o Eduardo Bolsonaro, ele não está sozinho, tem outras pessoas com ele, assim, que tem um objetivo, que talvez, vou usar muitas aspas aqui, que é o objetivo mais puro assim, desse campo da direita. Nós temos que preservar o nosso movimento. O movimento da extrema-direita que eles construíram, que é ideológica, etc. Essa é a posição dele. E é uma posição que não combina com a posição de mais ninguém, nem com o pai dele. Assim, por quê? Qual é o objetivo do pai dele? É que tirem ele da prisão no próximo mandato. O Lula, obviamente, não vai tirar. Então, ele quer alguém que tenha chance de ganhar. O Eduardo não tem a menor chance de ganhar. Um Bolsonaro não terá a menor chance de ganhar. Quem tem alguma chance de ganhar? Tarcísio. Então, o Bolsonaro quer o Tarcísio. O Centrão, a parte majoritária do Centrão, que não vai para o Lula, quer muito o Tarcísio. Né? Assim, por quê? Porque o Tarcísio é o único candidato forte deles. É um candidato com alguma chance de vitória. Bolsonaro quer porque ele tem alguma chance de vitória. O Centrão quer porque ele tem alguma chance de vitória e porque ele é forte de qualquer maneira. Assim, independente de com quem o Lula concorrer no ano que vem, o Lula pode ganhar no primeiro turno. Assim, se for um candidato fraco da direita, o Lula ganha no primeiro turno.
Assim, e ganhar no primeiro turno é um desastre para a direita, assim, de vários pontos de vista. É um desastre porque o Lula vai ser muito mais forte, é um desastre também porque tem um efeito sobre a eleição de parlamentares. Um candidato da direita forte é importante, ainda mais depois que, na era Bolsonaro, a direita nacionalizou as eleições parlamentares. Quem fazia isso tradicionalmente era a esquerda. A direita ia sempre, vamos discutir as questões aqui do meu reduto eleitoral. A direita nacionalizou com o Bolsonaro, é tudo ideologia. Todo debate é ideológico, todo debate é nacional. Se eles tiverem um candidato fraco no ano que vem, o Lula puxa para o debate nacional e elege um monte de gente. E aí e no meio disso tudo você tem o Tarcísio. Assim, eu acho que, do ponto de vista do Tarcísio, a melhor coisa é continuar no governo de São Paulo. É muito melhor do que sair candidato para perder para o Lula, para provavelmente perder para o Lula. Mas o Bolsonaro quer que ele saia, pela chance que tem de ganhar, e o Centrão quer que ele saia porque ajuda a eleger mais parlamentar. Sair com o Ratinho Júnior não é um bom negócio. Tarcísio é um bom negócio. Para o Tarcísio, o bom negócio seria garantir 4 anos de mandato. Assim, ele pode ficar 4 anos sem nada. E sem nada é tipo assim, o Lula fica 4 anos sem nada. O Lula fica 12 anos sem mandato, com 2 anos na cadeia, volta e é eleito novamente. O Tarcísio não é isso, né? O Tarcísio, 4 anos sem mandato, um monte de gente ultrapassa ele. A situação para a direita no ano que vem é muito difícil. E isso complica essa lógica parlamentar. Né? Assim, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro está querendo criar um movimento que pode ser contrário ao pai dele. Assim, isso é uma ameaça séria de que os caras vão divididos para o ano que vem. Mais uma vez, Lula forte. Lula forte é um polo de atração. Eles estão tentando enfraquecer o Lula. A votação da semana passada foi uma votação para enfraquecer o Lula candidato, principalmente. Esse é o objetivo. Mas, ainda assim, o Lula segue sendo o favorito e é o principal polo de atração para o ano que vem. Excelente, professor. Acho que esse cenário, essa leitura de cenário diz muito sobre o momento. Muita coisa ainda pode mudar, claro, até 2026, mas fato é que a direita está muito bagunçada e importantíssimo a gente ter essa conversa nesse momento para ter a leitura de como agir daqui para frente, né? E como tem que ganhar campo à esquerda e mobilizando as pautas também. Muito obrigada, professor. Sempre um prazer te receber aqui no Em Detalhes. Eu é que agradeço o convite, também é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Até uma próxima oportunidade, professor Darlan Montenegro, que é cientista político, conversando aqui no Em Detalhes junto com a gente. E nessa semana estamos de aniversário, 5 anos de CL, hein, gente? 5 anos que estamos democratizando o conhecimento e temos aqui várias comemorações que a gente está trazendo. A gente vai celebrar esse momento tão especial e lançando uma oferta exclusiva e inédita que é o ICL Vitalício. Como membro vitalício do ICL, você garante acesso para sempre mesmo, a plataforma de assinantes do ICL para você e para sua família toda. Então, são mais de 400 conteúdos exclusivos. A gente tem documentário, a gente acabou de lançar nosso documentário original da Argentina. Tem cursos de diversas áreas para você e para sua família fazer. Tem também documentário internacional, nacional, filmes que você encontra aqui. Você vai lá em detalhesicl.com.br, garante a sua assinatura do ICL Vitalício e também dá para ficar por dentro do que está chegando por aí, porque em breve a gente vai ter novidade. A gente só tem 1000 vagas, então fique esperto para você não perder, porque quando acabar, acabou, tá bom? Então agora a gente vai para o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode ouvir Em Detalhes em qualquer momento do seu dia também nas plataformas de áudio. Até amanhã! Vai para a Argentina, Carajo levantou uma pergunta que ninguém conseguiu responder. O Milei é um gênio econômico ou apenas mais uma cobaia neoliberal da extrema-direita? No dia 16 de outubro, 5 influenciadores vão enfrentar diretamente essa pergunta num debate mediado por Caroline Sardá e William De Luca. Serão diferentes visões, argumentos e provocações em torno de um mesmo tema. O que de fato está acontecendo na Argentina? E o que isso diz sobre nós, aqui no Brasil? O evento será gratuito, online e ao vivo. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição,
convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha pro Provocação Histórica.